Bem-vindos ao podcast narrativo Envelope Amarelo. Preparem-se para continuar a viver a história de mistério, paixão e reviravoltas. A esta altura, já deves ter ouvido os primeiros 2 capítulos. No capítulo anterior, os protagonistas Nádia e André incitaram em passeios, convivência, juntaram-se. Aos poucos, a proximidade transformou-se num amor que despontava. O beijo no poço, os passeios apaixonados e aquela noite de amor tinham mudado as suas vidas. Afiem os ouvidos e preparem-se para mais um emocionante capítulo do Envelope Amarelo. Capítulo 3. O maldito envelope. Mário Portela apresenta a versão podcast narrativa de Envelope Amarelo. A brisa matinal de março dançava suavemente pelas ruas e jardins de Sintra. Carregava consigo um perfume suave de terra úmida e árvores em flor. Apesar de ser o centro da Vila Velha, o sol ainda estava tímido e preguiçoso, mas os raios de luz dourada começaram a banhar as copas das árvores e os telhados do casario, numa paisagem mágica que parecia retirada de um conto de fadas. Os pássaros entoavam cantos melodiosos enquanto saltavam de galho em galho, de beiral em beiral, trazendo uma sensação de serenidade e paz ao ambiente. Uma leve neblina pairava sobre as colinas e as montanhas, criando uma atmosfera romântica, misteriosa até, que convidava a explorar os segredos escondidos entre as paisagens sinuosas e hipnotizantes de Sintra. Os edifícios históricos da cidade apareciam no horizonte, destacando-se contra o azul intenso do céu, envoltos numa aura de encanto, numa aura de magia. Ver Sintra nas manhãs sorridentes de março é uma experiência inesquecível, onde cada passo é um convite à descoberta dos segredos e mistérios da natureza e da história. A natureza romântica, que envolve cada detalhe desta cidade, cativa os sentidos e inspira o coração, criando uma sensação de bem-estar e harmonia que perdura no tempo. Ali, numa casa cuidadosamente renovada, um casal celebrava ainda mais este mistério romântico de tempos idos. Eles sim, poderiam recordar para sempre o que Sintra agora representava para os dois. André acordou lentamente, sentindo o calor e o perfume suave de Nádia nos seus braços. Evitou mover-se para não a acordar e ficou simplesmente a observá-la. O rosto angelical ainda adormecido, os seus olhos percorreram os traços delicados, ainda que poderosos da alma, desde as sobrancelhas finas e bem desenhadas, passando pelos olhos fechados de pestanas sedosas, até os lábios vermelhos e suaves lhe faziam lembrar montes de amor. Ele não conseguiu resistir a depositar um beijo suave na cabeça dela, sentindo os cabelos na boca. Mas acima de tudo sentindo a felicidade e o amor a transbordar em si. André aconchegou-se ainda mais a Nádia, envolveu-a nos seus braços seguros com ternura. Sentiu a pele macia e a respiração suave dela, enquanto admirava a beleza da paisagem, do seu corpo semi-tapado pelos lençóis. O sol suave da manhã entrou pelas janelas, iluminando o quarto com um brilho dourado. André sentiu-se feliz e em paz,
sabendo que não havia lugar no mundo onde ele gostaria de estar agora, a não ser ali, tendo nos seus braços a mulher que amava. Fechou os olhos por um momento, saboreando a felicidade com gratidão, sentindo-se completo ao lado de Nádia. Para ele, este era um daqueles instantes que ficam guardados para sempre na memória. Um momento que representa a perfeição do amor e da paixão. Então, ele deixou-se estar. Eram já umas 10 da manhã. Nádia dormia ainda profundamente nos braços de André, que estava acordado a olhar o teto do quarto. Era assim um olhar ausente, mas feliz. Sentia-se invencível, imparável. Ser correspondido naquele amor de proporções inimagináveis fazia-o sentir completo, inteiro. Não lhe interessava mais nada na vida se essa não fosse partilhada com aquela mulher ali, deitada ao seu lado. Como isto me foi acontecer? Parece que só pensar que temos que sair daqui já me vai a alma. Ponderava. Ai, é assustador esta sensação, mas eu mesmo tenho tão ofertante, tão intensa. Vou fazer de tudo para que nada estrague este amor que eu conquistei. Bolas, parece que toda a minha vida eu esperava este exato momento. Tão surreal. Uma ténue, mas insistente vibração despertou do emaranhado de pensamentos em que ele se embrenhava. Era o telemóvel. E era Santiago Fragão de Mendonça que ligava. A um domingo. Lentamente, sem se perceber bem se sentia encurralado pelo patrão ou se apenas tentava proteger o sono da sua amada e bela acompanhante, levantou-se devagar, com calma, e depois saiu do quarto com o telefone na mão. O telefone insistia, sem som, mas parecia berrar-lhe aos ouvidos com o som intrometido e incômodo da vibração. Chegada à cozinha, tomou uma respiração mais profunda e com uma falsa calma ele atendeu. Assim? Bom dia, Sr. Santiago. A expressão facial acalmou e podia ver-se que respirava fundo de alívio. Que bom, senhor. Certo. Vou já tratar disso. Sim. Ao meio-dia tem tudo pronto, senhor. Certo. Certo. Retornou ao quarto. Ia com a intenção de acordar Nádia, mas desistiu ao vê-la tão envolvida nos braços de Morfeu. Abriu a gaveta da sua secretária o mais silenciosamente que conseguiu e rapidamente escrevinhou um bilhete num papel que retirara para esse efeito. Cuidadosamente, dobrou 2 vezes e, beijando-o, pousou-o na mesa de cabeceira da cama, junto com um cartão que funcionava como chave eletrónica do apartamento. Não demorou 10 minutos a estar vestido e de casaco, pronto a sair em missão. Porém, não quis abandonar a casa sem lançar um último olhar a Nádia, adormecida. Amava profundamente, e aquela tinha provavelmente sido a melhor e mais importante noite da sua vida. Mais de 1 hora depois, Nádia acordou e, levantando ligeiramente a cabeça, procurou por André. Sem pressa, levantou-se, chamando por ele. Espreitou na casa de banho de apoio à suíte. Acabou por notar, enquanto regressava ao quarto, o recado deixado ali, ao lado da cama, na mesinha preta. Não deixou de se sentir preocupada e rapidamente desdobrou o papel para perceber o que se passava. Bom dia, meu amor. O Visconde telefonou a pedir com urgência que lhe libertasse fundos para a compra do tal quadro que eu te falei. Tenho de ir à mansão tratar disso agora mesmo. Estava escrito no bilhete. Serve-te do apartamento como se fosse teu. Deixo uma sala aqui contigo. O Visconde chega hoje pelas 14 horas. Vemo-nos na mansão mais logo. Amo-te profundamente, André. Nádia apertou o bilhete contra o peito nu, sorriu.
Sorriu profundamente. Também te amo profundamente, André. Mas a expressão dela mudou repentinamente, como se o pensamento a tivesse acordado do mundo dos sonhos de volta a uma realidade nua e crua, e até bastante sinistra. Isto está tudo errado. A minha vida é união. Inesperadamente, ouviu a campainha soar. Parecia ser alguém a tocar à porta e Nádia vestiu o robe de seda azul de André e foi olhar o óculo da porta maciça. Do outro lado estava um homem de corpo macilento, vestido com o uniforme dos Correios, segurando um subscrito na mão e uma caneta na outra. Quem é? Perguntou Nádia, ignorando o óbvio. Que vai, senhora? Preciso que assine para deixar ficar este registro, senhora. O homem olhou de frente o óculo e abanou o subscrito e a caneta em frente a si. A voz era rouca mas segura e Nádia, num impulso sem grande hesitação, abriu a porta ao carteiro. O homem olhou para ela e sorriu-lhe. Contudo, algo não batia certo. Aquele era um sorriso de escárnio mais do que acolhedor. Era um homem de corpo possante e cabelo rapado, que de carteiro tinha apenas o uniforme. E aquelas botas pretas pesadas. Era tarde para se arrepender de abrir a porta, e quando pensou reagir, já o indivíduo sinistro tinha mudado o tom de voz e pontapeado a porta, fazendo-a bater para trás contra a parede. Nádia tentou ainda segurar a porta, mas o bruto puxou-a lentamente, ganhando balanço para depois a projetar para longe da porta. Quando Nádia bateu com o corpo no chão, após perder o equilíbrio, já o pretenso carteiro estava dentro da habitação, de porta fechada e pistola em punho. Dás um pio, minha cabra, e tiro para pio de vez, ouviste? O que se passa? Gritou Nádia, confusa e em pânico. O que quer de mim? Cala-te já, cabra. Que me imita-te a fazer o que eu te mando. A rudeza da voz rouca parecia lixa e Nádia estava indefesa e seminua. Vamos lá buscar o teu telemóvel. O homem agarrou-a, levantou-a e empurrou-a violentamente à espera que ela liderasse o caminho. Ofegante e cheia de medo, Nádia fez exatamente o que o homem comandara. No quarto, o homem procurou com o olhar qualquer forma que houvesse de esta comunicar com o exterior e, arrancando-lhe o telemóvel das mãos, deu um novo comando sem segundas opções. Tens 5 minutos para te vestir. Rápido. A expressão maligna foi compensada com um mínimo de privacidade quando este se virou de costas à porta do quarto, esperando que ela cumprisse as ordens dadas. Depressa ou vais desejar estar vestida. Se me passo da cabeça ainda me aproveito e vais levar uma tancada. Ela, atabalhoada, vestiu-se o mais rápido que conseguiu, sempre de olho no bruto e de pensamento confuso. Despacha-te lá com isso. Ia dizendo ele. Temos um passeio para dar e alguém que te quer ver muito, muito, muito. A confusão era geral e quando Nádia deu por ela estava já no corredor de saída, conduzida implacavelmente pela forte mão do carteiro, agarrada ao seu braço esquerdo como se fosse uma algema. Nada de gracinhas, ouviste? Dás nas vistas e levas um balazo nessa carinha linda. O prédio estava deserto e isso facilitou a vida ao brutamontes que obrigava Nádia a despachar-se até à porta da entrada. Foi tudo tão rápido que não havia escapatória para a bela alemã e mal chegaram à porta de entrada, um carro preto de vidros fumados a negro, notoriamente caro e de alta cilindrada, esperava pelos dois. Ele abriu-lhe a porta traseira, sempre com um olhar maléfico e ameaçador, e fez-lhe sinal para que entrasse. Era um carro demasiado luxuoso para um mero raptor e Nádia não resistiu, como se tivesse compreendido tudo finalmente. O seu único movimento foi o de olhar uma última vez para a porta daquele prédio, onde fora tão feliz, nem que seja apenas por uma noite. Ainda assim, valeu a pena. O homem deu a volta ao carro após fechar a porta por onde a alemã entrara e juntou-se a ela nas traseiras. Nádia continuava a fitar a porta, libertando lágrimas que lhe desciam penosamente pelo rosto. Parecia que adivinhava o que vinha a seguir. Era este o fim de uma história que ainda nem tinha começado.
Da janela do terceiro andar do torreão oeste da mansão principal da herdade dos Três Coelhos, André observou a chegada de um carro negro e espadaúdo. O automóvel entrara a uma velocidade anormalmente abusiva e parara abruptamente bem em frente da escadaria principal. Para espanto do contabilista, fora Nádia quem saíra do carro, sozinha e em passo apressado. Nem olhara para a torre. Mas que raio? Pensou. Será que ela pediu um transporte privado? Nem me telefonou? Não entendo. Archibald estava na entrada e parecia que esperava a todo momento a chegada da ilustre hóspede alemã. Senhorita von Strauss, Chamou com delicadeza e a devida vénia. Sua Senhoria pediu que o encontrasse o quanto antes na biblioteca. Pode ser urgente, se me permite acrescentar. Obrigado. A voz trêmula denunciou o nervosismo, mas mais do que isso, o pânico da alemã. Vou lá agora mesmo, Archibald. Obrigada. Nádia subiu a escadaria, deixando ecoar as batidas dos saltos no pavimento, coisa que lhe era até bastante incaracterística. Seguiu por um par de corredores ricamente decorados e, limpando as lágrimas, parou, frente a uma grande porta dupla, ladeada por duas colunas sumptuosamente esculpidas na parede. Respirou fundo e, devagar, abriu a porta. A biblioteca da herdade era um espaço amplo e com pouca mobília, à exceção da secretária central, as cadeiras e todas as estantes de parede. Porém, naquela altura parecia que engolia Nádia. Sentia-se como Antonieta a caminhar para a guilhotina após a sentença de morte. Cada passo que dava na direção da secretária era uma espécie de faca que se atravessava nas costas dela. À secretária, sentado numa luxuosa cadeira inglesa do século XVII, estava o Visconde de Santiago Fragão de Mendonça, que, ostentando um sorriso falso, maquiavélico até, abria um grande livro de colecionador de uma qualquer obra que tinha na mão. Entra, minha querida, meu anjinho. Disse-lhe ironicamente, reforçando o chamamento com a mão direita. Estava mesmo à tua espera. Sabes, adoro este livro. Quando ele saiu, estava envolto em polêmica. Fez uma pausa, procurando uma certa página. Deixa-me ler-te. Começa assim. Para nascer de novo, primeiro tens de morrer. O olhar gélido do Visconde levantou-se para a fitar sem mover a cabeça 1 centímetro, dando à expressão um tom quase demoníaco, que em parte condizia com o livro que o falso nobre acabava de citar, versículos satânicos de Salman Rushdie. Era um dos milhares de livros daquela farta biblioteca. Não que o Visconde os lesse, mas porque era para fazer vista farta à tal fartura. Fizeste mesmo bem em ter vindo, meu doce, declarou o Visconde, fechando o livro e dirigindo-se lentamente até Nádia, que congelou dos pés à cabeça. Se antes o aristocrata aparentava distinção, com a sua barbicha grisalha aparada cuidadosamente e ao milímetro, e até o seu bigode aprumado, agora a expressão que trazia dava aos seus olhos negros e à sua face um ar diabólico. Ele encostou suavemente a sua mão direita, com um anel gordo no dedo mindinho, à face da bela jovem alemã, e fê-la deslizar vagarosamente de cima até ao seu queixo. sabes, não é muito sensato da tua parte seres-me infiel. O cinismo do Visconde aumentava de frase em frase, como se fosse um vírus a contagiar cada palavra. Ainda para mais é saber que eu me posso desleixar e divulgar aquilo que eu tenho em meu poder. A expressão do Visconde sofreu outra metamorfose e semicerrou os lábios, deixando uns dentes amarelecidos pelo tabaco espreitar. Da aparente calma, a expressão de escárnio transformou-se numa violenta exposição de ciúme. A sua testa, já afetada pela calvície sexagenária, mostrava já pequenas gotículas de suor. Era como se destilasse puro fel por todos os poros. Derrompante, o Visconde ganhou um lance na sua mão direita e esbofeteou a alma, que cambaleou com a intensidade do golpe e segurou a secretária de olhar estarrecido. Senta-te, adúlterador raio, Ordenou-lhe, enquanto rápido e nervosamente se dirigiu a uma gaveta da secretária e vasculhou por algo. Nádia obedeceu, mais por necessidade de se recuperar do bufetão do que por obediência. Entretanto, levou a sua mão ao lábio superior que sangrava ligeiramente.
Ele encontrou o que procurava e atirou para cima da grande secretária Mogno. Era um grande envelope amarelo. Daqueles que frequentemente se usam para proteger documentos importantes, e no rosto tinha apenas um nome escrito em letras capitais e vermelhas: Dr. von Strauss. Abre essa merda. Vê, anda. Ele insistia cada vez mais zangado. Tens medo, pequeno querubim do meu coração? Nádia chorava compulsivamente, embora tentasse abafar, em vão, qualquer ruído por orgulho e dignidade. Estás à espera de quê? Abre essa merda. Contudo, ela não tocou no envelope Ouviste? e olhava-o como o diabo olharia uma cruz. Assustada, tomou uma respiração mais profunda e entre soluços conseguiu finalmente falar. Perdona. Desculpa. As lágrimas sulcavam-lhe o rosto. E embora a voz implorasse por misericórdia, os olhos, esses, gritavam vingança. Era um ódio implacável que se espelhava claramente no olhar da alma. O maléfico Visconde, percebendo que ela não abriria o envelope amarelo, arrebatou-o da secretária e empunhou-o como se levantasse um machado de carrasco. Já sabes, esperquinha do raio. Mais um deslize e desconfio que vais ter de visitar o papá à cadeia para o resto da tua vida. Um pensamento maldoso cruzou-lhe a mente e sorriu malevolamente. Também não é que a tua vida durasse muito mais. Nádia levantou-se lentamente e colheu a sua carteira do chão, esperando conseguir fugir dali naquele instante, o mais rápido possível. Engoliu o choro e preparou-se para abandonar a biblioteca. Querubim. Amanhã, minha querida. Voltara o cinismo e a voz ponderada, agora que o Visconde havia submissa a recolher-se para o seu cantinho. Amanhã marcaremos o jantar de noivado oficial e eu vou convidar o papá. Quando Nádia abandonou a biblioteca em direção ao seu quarto, não pôde deixar de ouvir a sinistra gargalhada do ilustre Santiago Fragão de Mendonça. Aquela gargalhada perseguiu-a durante horas na sua mente. Olha, eu também sou Lopes. Se calhar ainda somos a mesma família. Dizia o simpático vendedor sentado no escritório reservado a André na torre da mansão. É, se calhar somos. André retorquiu, porém notoriamente a sua cabeça não estava ali, naquela sala, e o seu olhar pendia constantemente para o ecrã do telemóvel, ansioso por saber o porquê de todo este silêncio de parte de Nádia. Ficamos muito satisfeitos que tenham adquirido esta cópia do Rabi. O olhar do vendedor brilhava enquanto desembrulhava um grande quadro com uma moldura larga em folha acobreada. Ainda mais sabendo que irá ocupar o lugar da versão verdadeira. O Sr. Fragão de Mendonça preza imenso as suas posses, Sr. Lopes. Explicou André. Ele chegou ontem de Inglaterra, esteve com o Duque de Bedford, pessoalmente, e adquiriu esta obra, o velho Rabi de Sombron. Sabe, Wilburn Rabi não mais poderá dizer-se proprietária do mesmo, embora o quadro lá fique por mais um par de anos, verdade? Entretanto, queremos possuir essa cópia no salão da galeria. Pois, eu compreendo. O vendedor da galeria assentiu freneticamente. É uma excelente ideia, aliás. Não raras vezes, grandes proprietários adquirem essas cópias assim fiéis para expor e evitar que os quadros autênticos sofram mazelas com o tempo ou com o ambiente. Não fora simples para o vendedor desembrulhar o quadro que trazia, já que a sua idade avançada e o tamanho do quadro lhe causavam sucessivos impedimentos. Isso fez com que André, prestável ou talvez sem paciência, se levantasse para o ajudar. O que, por outro lado, até fora útil para analisar ao detalhe o que acabava de comprar. A pintura a óleo só muito recentemente havia sido identificada como um Rembrandt genuíno por misteriosamente não possuir uma assinatura legível. No entanto, o tipo de traço, a intensidade, a temática, as cores utilizadas facilmente levariam um amante de arte a considerar pertencer a esse gigante da pintura do século XVII. Um Rembrandt.
A pintura mostrava um frágil e muito idoso rabi com trajes característicos do seu século e com uma longa e detalhada barba grisalha. A expressão de um realismo sublime espelhava toda a sabedoria da sua posição e idade. Porém, o olhar demonstrava uma certa melancolia, talvez uma solidão atroz. Já a moldura era rica de entalhes e relevos, mas... Temos um problema, Sr. Lopes. André franziu o sobrolho, mais de pena do que de preocupação. O Sr. Fragão de Mendonça jamais quererá este quadro no seu salão. Por causa dessa moldura, esta é de cobre. Se não for dourada, ele não vai ficar satisfeito. Ai, não me diga que... O velho vendedor, esse sim, ficou notoriamente preocupado. Mas eu tinha pedido a moldura em folha de ouro 33B e... Calma, Sr. Lopes. Nada está perdido. E na realidade este quadro só será exposto no próximo fim de semana. Temos uma semana inteira para tratar desta questão. Tranquilizou André, num tom de voz calmo e pacificador. Permita-me. André pegou no quadro gentilmente das mãos do vendedor da galeria de arte e, após prescrutar as paredes da sua sala, dirigiu-se à maior e, retirando o quadro que lá repousava, colocou o velho rabi, o quadro de Rembrandt, na parede, afastando-se uns passos para trás para conseguir admirar o todo do quadro. Pousou no chão o quadro anterior, encostado à sua secretária, e dirigiu-se ao vendedor, sempre sem tirar o olhar do olhar penetrante daquele rabi representado na pintura. É de facto uma obra magnífica. Mesmo assim, em réplica. André pousou suavemente a mão direita sobre o ombro do vendedor. Com a moldura correta vai ficar divino no salão, Sr. Lopes. Divino. Naquele momento, o mundo de André entrou em pausa completa. Podia estar a acontecer um cataclismo que ele não ia notar porque os seus olhos à distância conseguiram ver o ecrã do telemóvel acender com uma notificação de mensagem. Dissimuladamente, quase correu para a secretária. É Nádia. Só pode ser ela. Pensou esperançoso. Não sei que se passa mais de um dia. André pegou no telemóvel para tentar acalmar a sua ansiedade, mas Lopes, o vendedor, interrompeu-o. É um favor que tenho de lhe pedir, Sr. André Lopes. Começou, sem notar que o contabilista nem lhe estava a dar grande atenção, perdido nos seus próprios pensamentos. Eu não vou à galeria hoje e... sem querer causar transtorno, sabe? Eu preferia vir buscar o quadro amanhã e... Claro. Ele fica aqui. Despachou o André rapidamente. O contabilista tinha acertado em cheio. Era uma mensagem de Nádia. Mas não era a mensagem que ele esperava, e a cada letra que ele lia, sentia que o chão lhe fugia dos pés. André, gosto muito de ti. Foram 2 semanas muito interessantes e divertidas. Assim rezava a mensagem. Mas o que aconteceu entre nós não passou disso. Foi bom, mas não pode acontecer mais e preferia que esquecêssemos tudo para o bem de todos. Sabe, fico eternamente agradecido por esse favor, caro amigo. Continuou o vendedor, arranjando o casaco para se preparar para sair. Amanhã pela manhã eu passaria cá e... Claro, ele fica aqui. André abanou a cabeça num sim nervoso e, dando 2 palmadas nas costas do velho vendedor, empurrou-o subtilmente até à porta. Ficamos assim combinados, Sr. Lopes, está bem? E qualquer coisa sabe o meu número de contacto. Quando finalmente conseguiu conduzir o vendedor da galeria até ao servente da torre para que fosse acompanhado até à saída, André voltou à sua sala e leu e releu uma centena de vezes a mensagem da alemã. Mas não pode acontecer mais e preferia que esquecêssemos tudo. Ele estava incrédulo. Estava devastado. Estava à beira de um colapso. Eu não me acredito nesta mensagem. Concluía sempre. Ela não pode pensar isto. Eu sei que ela me ama tanto quanto eu a amo. Ela vai ter de me dizer isto na cara. André não quis pensar mais. Tinha de passar a ação. Com sorte, neste horário, apanhava Nádia na esplanada da piscina e iria pedir uma explicação plausível. Ele queria ver, olhos nos olhos, a mensagem. Ele queria certificar-se que ela o usara, tal como parecia a quem lesse esta mensagem. Mas ele não estava convencido. No one answers, but I still hear your voice. If you'd only come hold me, if you'd only come
Atravessou a mansão em tempo recorde. Porém, nunca aqueles corredores lhe pareceram tão compridos e preenchidos de obstáculos. A cada passo que dava na direção da área de lazer da mansão, sentia-se mais denso, mais pesado. Era como se um indescritível medo se apoderasse de si, uma espécie de pequeno demónio que lhe devorava o estômago. E fazia doer. E se Nádia de facto não o amasse? E se ele fosse apenas uma aventura de férias? Eu não me acredito nesta mensagem. Repetia-se, mais para se tentar convencer e ganhar fôlego para a próxima passada. In silence, E lá estava Nádia. Observou-a através da grande porta de vidro para o exterior. Nadava energeticamente na piscina de águas límpidas, enquanto os raios de sol primaveril brindavam de brilho e calor todo o seu corpo esculturalmente belo, agora molhado e mergulhado nas águas. Os negros cabelos longos boiavam à tona a cada submersão. André abriu as portas e dirigiu-se muito lentamente para a piscina. Apreciava e tentava ainda racionalizar aquilo tudo. O dia em que a conheceu na festa, o primeiro beijo no poço, a escaldante noite de amor e depois aquela mensagem. Não fazia sentido. Por aqui, André. Ouviu uma voz vinda do seu lado. Sentado na esplanada, de fato de banho e um fino roupão de cetim, estava o Visconde. Se o chão de André era já pouco, ali ficou nenhum. O tom de voz do dono da casa era inquisidor, mas tinha um toque subtil de escárnio, parecendo até que esperava o contabilista. Na mesa, em frente ao Visconde, estava um tabuleiro com 2 copos de sumos naturais, meios bebidos, de tom avermelhado. Um jornal aberto, que provavelmente era a leitura de Santiago, e no lugar a seu lado, o telemóvel de Nádia repousando em cima de um grande envelope amarelo. Procuravas-me certamente. Junta-te a mim, André. A vida não é só trabalho. O Visconde deu uma risada que uma vez mais trazia um toque de fel. Que me queres? Sim, exato. André olhou para a piscina e não pôde evitar uma expressão de angústia. É por causa da réplica do quadro, Sr. Santiago. Anda, senta-te. Indicou o falso aristocrata. Queria mesmo falar contigo sobre isso. Ainda confuso, André lutou contra a paralisia que o seu corpo estava a sofrer naquele momento e, a muito custo, tomou assento ao lado do Visconde. O seu olhar recaiu imediatamente no telemóvel da sua amada. A sua vontade era ligar o aparelho e confirmar que era tudo verdade. Santiago, por seu turno, fechou e dobrou o jornal e, como quem arruma a mesa, colocou o jornal sobre o telemóvel e o envelope amarelo, arrastando todo o conjunto para o centro da mesa. Quero aquela réplica colocada no salão de jantar, afinal, está bem? Disse com um esgar de boca, a fingir um sorriso. No próximo sábado receberei convidados especiais para o meu jantar de noivado. Quero lá o quadro, vou dedicá-lo ao meu futuro sogro. Não é genial? Noivado, senhor? André nem queria acreditar, mas a sua mente estava a desenhar o mais monstruoso dos cenários. É verdade. Este teu amigo é um sortudo, André. No sábado, eu e a minha noiva diremos ao mundo, à imprensa e aos pais dela a nossa decisão. Então, e quem devo eu felicitar? Perguntou muito a medo, fingindo estar satisfeito. Quem é a Felizarda? Ora, André, pensei que já se tinha notado. Sorriu numa clara farsa de vergonha, apontando para a piscina. A futura Nádia Fregão de Mendonça, claro. O mundo de André ruiu. Não restava pedra sobre pedra nas fundações de André o apaixonado. O olhar dele centrou-se na piscina, fitando Nádia, que já se tinha apercebido da sua presença e, disfarçando, o olhava de volta. Ele tentou ler a expressão dela, apesar de a luz solar ser intensa e haver alguma distância entre eles. Ele tentou dizer-lhe o quanto a amava sem proferir uma única palavra. Estava a doer-lhe intensamente todo aquele penoso momento, mais até do que quando uma das suas pernas fora estraçalhada por um cabo de ferro na marinha. De Nádia vinha apenas apatia, uma apatia fria e angustiante. Está a sentir-se bem, André? Está branco, homem. A voz estava carregada de ironia. Não me diga que é antiquado e acha que um viúvo de 60 anos não pode casar de novo. Ainda mais com uma mulher mais nova de 30 anos.
Não. Despertou André de repente. Não é isso, Visconde, de todo. Não. Tenho estado indisposto toda a manhã. Eu afim é só dizer que já tenho a réplica e pedi o resto do dia. Oh homem, a saúde em primeiro lugar. O Visconde deu-lhe uma palmada nas costas. Vá descansar que ainda ontem eu tirei de casa pelos meus caprichos. Onde é que está a réplica? Está no escritório de contabilidade, senhor. André respondeu maquinalmente. A partir daí, André limitou-se a olhar Nádia e a assentir ao Visconde sempre que interpelado, de forma instantânea. Quando deu por si, minutos depois, estava já a conduzir em direção à casa. Tentava a todo custo perceber o que se passava. Não percebera quando Nádia não lhe telefonou depois de acordar. Não percebera quando Archibald, o mordomo-mor da herdade, lhe entregara a sua chave eletrónica sem mencionar Nádia. Não percebera não receber uma mensagem. Não percebia como era possível alguém fingir os últimos dias daquela forma. A vida é leviana. A vida é sofrimento. O mundo dele ruiu. In silence, no one answers, but I still hear your voice. If you'd only come hold me, if you'd only come. Tears flow. Sorry, I'm late again. Mário Portela apresenta a versão podcast narrativa de Envelope Amarelo.